Olá pessoal, estamos aqui novamente para continuar essa semana de Paper Games, né? Comemorando os 10 anos da Paper Games, com uma lista de top 5 minha, top 5 do Gui. E hoje a gente vai falar sobre 5 jogos da linha Small. Small, que é aquela linha um pouquinho maior, né? Do que os Pockets, aquela quadradinha do Llama, né? E se você chegou nesse vídeo direto, essa semana é uma semana especial da Paper Games, né? Comemorando os 10 anos da editora. 10 anos? 10 anos. E aí nós já fizemos um top 5 jogos Pocket. Isso. E agora continuando a semana especial, né? Lembrando que vai ter um top 5 todos os dias da semana. Agora então é o top 5 da linha Small. Muito bem. Você começa dessa vez? Eu começo. Vamos lá, quinto lugar. Essa eu tô curioso, hein? Que esse tem muito jogo bom também. Vou começar roubando já. Já vou começar roubando, porque eu sou dessas. Em quinto lugar, eu vou dizer que eu coloquei 2 porque eles estavam muito... Não consegui. Não consegui colocar um acima do outro, então eu tenho 2, tá bom? Tá bom. Em quinto lugar. O primeiro é um que a gente jogou muito no começo, tá? Inclusive... Você acabou de usar ele como exemplo. Imaginei. Que é o Llama. É um jogo que eu gosto muito até hoje. É um jogo ótimo para introduzir para as pessoas, né? Ele lembra um pouquinho do Uno. Então, para quem já jogou Uno na vez da vida, vai gostar do Llama, certeza. Mas ele tem a questão das fichinhas, né? De ponto e tal. E eu gosto muito do Llama. Então, o Llama é mais ou menos, você tem que jogar o número na sequência, né? Ou você joga mesmo número, né? Ou um número acima. Isso. E vai de 1 a 6, né? 1 a 6. E aí o 7 é a carta da Llama, que é uma Llama muito fofinha. Que quem bater não ganha pontos, né? No caso, esse jogo são pontos negativos. Isso, então você quer evitar, né? Quer evitar. Você quer bater pra não pegar nenhum ponto. E aí, o legal é que, assim, os seus pontos vão ser as cartas da sua mão que sobrarem quando alguém bate, né? Pontos negativos. E a Llama vale 10 pontos, né? Então, sobrar com a Llama, é sempre muito complicado. Só que o legal é que se você tiver 2 cartas com o mesmo número, ele só vale uma vez. Então, se eu tiver, sei lá, 5 Llamas, não vai valer 50 pontos, vai valer só 10, né? Então cartas repetidas é interessante você conseguir manter elas, né? O ideal é sempre bater, mas se não, tenta ter cartas repetidas. E aí ele tem um pouquinho de estratégia de você pensar, e aí, eu jogo essa carta agora, mas de repente a pessoa vai bater, talvez se eu ficar com 2 números 5 na mão, vai valer só 5, né? Se eu jogar agora, talvez até chegar na minha vez eu vou ficar com mais pontos. Ele tem toda essa questão de pensar, né? O que você vai fazer. Não é só jogar, pegar, comprar carta e jogar. Você tem que pensar um pouquinho. Mas ele é bem simples e bem divertido. Eu gosto muito dele. Fora que se você bater, você tem o benefício de se livrar de uma ficha, né? E aí qualquer ficha, pode ser de uma ficha de 10, inclusive. Então você pode se livrar ali de 10 pontos de uma vez. E muito bom. Vamos lá pro seu outro quinto. Meu outro quinto lugar... Tá roubando já. É o Pega em 6. Que é um jogo que eu gosto muito também. Nossa. Eu acho ele muito inteligente. E a gente sempre se diverte jogando, né? Você tem uma coluna com 5 cartas, né? 5 números. São 4, né? São 4? São 4 ou 5. E aí a edição vai colocar aí embaixo o número certo. E aí você tem que fazer na ordem sequencial, né? Então, por exemplo, a primeira fileira começa com o número 1. Então você vai fazer 2, 3. Só que o legal é que como é que vai formar essa ordem? A gente tem que colocar as cartas, cada um escolhe uma carta da mão e vai colocar virada para baixo. E aí, quando revelar, a gente vai pôr na ordem certa. Então, vai pôr a mais baixa perto da carta, né, mais próxima. Então, se a mais baixa for um 10, aí vai estar junto com 1 vai estar do lado do 1, porque ele é a menor, A próxima carta vai ser 1, depois vai ser o 10, e a gente vai fazendo na sequência crescente, né? Só que acontece, a 6ª carta, quem puser a 6ª carta, ela pega todas aquelas cartas, todo aquele monte. E cada carta, ela tem um símbolozinho de um touro e vale ponto negativo. Para quantos touros tiver, né? Então, no final, quem tiver mais touro perde o jogo, porque você tem mais pontos negativos. Então, ele é muito divertido, ele é simples, e ele tem essa estratégia de você pensar em qual carta você vai colocar, né? Às vezes você acha que você nossa, eu vou pôr aqui certeza que vai naquele monte. Só que aí todo mundo coloca ali, você vai pro próximo monte, estoura ali na 6ª carta. Então é bem legal, é bem divertido de jogar. É bem divertido.
E como você falou, né? A sexta carta de uma linha, você leva as outras 5, né? Na verdade, a sexta ela fica e você leva as outras 5 como ponto negativo. É um jogo que cabe 10 pessoas. É um caos. Você não tem como planejar muito. Mas é um caos muito divertido, muito bom. Excelente. Vamos lá pro meu quinto lugar. Meu quinto lugar é um jogo, olha, consagrado. De um designer consagrado. Jogo de negociar feijões. Estou falando de Bonanza. Cara, como eu gostei desse jogo. É verdade. Nossa, o Gui gostou muito. Ele não sossegou enquanto ele não conseguiu esse jogo. Nossa, eu queria muito esse jogo. Né? Eu não vi a hora de ter o reprint, né? Na hora que a gente conheceu, ele estava esgotado e não tinha. Teve o reprint depois e a gente pôde ter a nossa cópia, felizmente. É um jogo de negociar feijões, onde você vai plantar os feijõezinhos na sua mão e você pode negociar, né? E o legal do jogo é que você não pode mexer na sua mão, então na hora de plantar, você tem que plantar as cartas que estão mais à esquerda da sua mão. E se só tem 2 espaços ali, né? Dependendo da quantidade de jogadores, mas geralmente são 2 espaços para plantar. E se você for plantar um que não cabe, né? Não vai combar, né, com algum que você já tem, né, para continuar aumentando, você tem que descartar o resto, você perde aqueles feijões. Então, às vezes, você vai negociar, na sua vez vão virar feijões para você pegar, para plantar, e se você não quiser, você começa a negociar com o pessoal. Tipo, um jogo de negociação total. Vamos trocar, às vezes você chega até a dar feijão de graça pros outros para não te atrapalhar. Nossa, muito divertido. Ó, incrível, Bonanza, em quinto lugar aí. Essa linha tem muito jogo bom. É difícil. Foi difícil fazer essa lista, por isso que eu já comecei roubando. Foi muito difícil. Eu vou deixar alguns para as menções honrosas no final, porque eu não consigo, né? Vamos lá, então. Posso emendar meu quarto? Vai. Meu quarto lugar foi um dos primeiros jogos que a gente teve, inclusive, se eu não me engano, antes da gente ter o nosso canal. Um jogo muito divertido. É um jogo de bruxo? Não é um jogo de bruxo. Então não é o que eu pensei. Não é o que você pensou. É um jogo onde você também leva pontos negativos ali e você quer evitar. E aí você pode falar, não, obrigado. Estou falando de No Thanks. No Thanks. Nossa, que jogo bom. Como eu me divirto com esse jogo até hoje. Eu acho ele muito incrível. Em várias camadas interessantes. Um jogo onde a gente começa com algumas fichinhas, né, e aí vai virar uma carta na mesa e o valor daquela carta é a quantidade de pontos negativos que você vai estar levando. Então, às vezes virou uma carta 30 ali. Aí chegou a sua vez, você ou pega a carta, ou você fala não, obrigado, né? No thanks, e põe uma fichinha da sua mão. Mas fichinhas, todo mundo fica ali na mão, é escondidinho. E aí você põe uma fichinha. Aí o próximo jogador pode não querer pôr uma fichinha, até voltar em você, você pode pôr outra. Até alguém falar, tá bom, eu levo e pega todas as fichas junto também. E o interessante é que se vier uma carta 31, e a pessoa que tiver o 30 levar, ela não faz 61 pontos. Né, mas as cartas em sequência, né, elas vão contar somente uma. Né, e isso é uma estratégia muito interessante. Só que o legal é que saem algumas cartas a cada rodada. Surpresa. Então você pega ali um 29 e um 31, e aí você fala, na hora que vir um 30 eu pego. E aí o 30 pode não vir. Não estar em jogo. E aí sim você vai fazer 60 pontos negativos. E as fichinhas, né, as fichinhas que sobrarem, elas são pontos positivos, né, então elas subtrai ali a pontuação que você leva. Nossa, que jogo bom. Incrível. É um jogo de leilão, né? De carta. De não pegar a carta, né? De não pegar, é um leilão. Eu tenho problemas com isso, porque eu não sei economizar. E geralmente eu tenho que ficar com o que tá na mesa, porque eu já gastei minhas fichas. Acontece isso? Às vezes chegou a sua vez, você não quer aquela carta e você não tem fichas. Você tem que ficar com a carta. Tem que levar. Pobre. Nossa, eu muito bom. Eu tô pobre nesse jogo. Fica aí minha recomendação, então, No Thanks. Vamos lá, seu quarto lugar. Meu quarto lugar foi, acho que um dos primeiros vídeos que a gente fez do canal. E a gente fez... Na época a gente ainda fazia produção, eu fiz uma produção mais bonitinha, a gente fez uma roupa mais bonitinha. E é um jogo de forçar a sua sorte. É muito bom esse jogo. Que é o Port Royal, que é um jogo de forçar a sua sorte. Nossa. É aquele jogo que você vai virando, né? E se vier a carta igual, você estoura e não ganha o ponto que tá ali. E ele é muito inteligente porque as cartas, o verso das cartas tem uma moeda, né? E é a moeda do jogo. Então você usa ele tanto para virar as cartas que vão vir de navios ou de pessoas que você pode contratar, né? Ou é o seu dinheiro,
que você vai ganhar quando você consegue virar a carta sem estourar, sem ter nenhum repetido. Port Royal, na verdade, foi o primeiro vídeo do canal. Foi o primeiro? Primeiro vídeo da Paper Games, né, no canal. Ah, tá. Isso, e foi inclusive o vídeo, né, que possibilitou essa parceria que nós temos até hoje, inclusive. É um jogo, como você falou, de Force of Swords, né, onde você vai virando cartas até decidir parar ou estourar. E as cartas são de navio ou, né, de pessoas ali que você pode recrutar. E se você virar um navio, tem 5 cores diferentes. Se você virar 2 cores iguais, já era, perde tudo. Vai tudo embora e passa pro próximo jogador. Se você decidir parar, e aí você tem uma escolha, você pode pegar uma carta, né? Se for de navio, você manda ela embora e ganha dinheiro. Ou se for de pessoa, você tem que gastar o dinheiro, né, para recrutar, e elas vão te dar habilidades ou pontos de vitória. E aí os outros jogadores também têm a chance de comprar na sua vez, né, pagando uma moeda para você. Muito divertido, um jogo que muito bom. Inclusive, surpreendeu. jogar entre nós dois, jogar em 2 ou 3 ou 4, funciona qualquer quantidade de jogadores. Muito bem. Então, é uma indicação ótima aí para casal, ou você quer jogar para até 4 ali, é muito bom. Mas é um jogo que eu gosto muito, a gente jogava muito, né, no começo. Jogamos bastante. Nossa, a gente jogou bastante. Essa questão de forçar a sua sorte é muito engraçado, né? Porque você fica naquela, e aí, eu tento mais eu tento ganhar mais dinheiro. É uma mecânica divertida, né? É sempre muito divertido. Tem sempre experiências engraçadas com isso, né? Muito bem, vamos lá, emenda seu terceiro lugar, então. Em terceiro lugar, deixa eu só confirmar aqui, que eu acabei de olhar, mas já esqueci. Então, em terceiro lugar é um jogo que a gente jogou muito, até porque ele cabe uma galera, então isso é sempre muito divertido. E é um jogo de aposta, né? É um jogo de vaza com aposta. Muito bom. Eu tô falando de Wizard. Nossa, Wizard, olha, é sempre um sucesso também. Quando a gente joga, é sempre muito divertido. E ele é basicamente isso, é uma vaza, né? Onde você tem um naipe, a cor da vez. Um trunfo, né? Um trunfo. E aí você tem que jogar a maior carta para ganhar aquela vaza. Só que o legal do jogo é que antes de começar a vaza, cada um tem que apostar quanto que ele vai ganhar naquela rodada. E você meio que tem que conseguir ganhar exatamente o que você falou para fazer a maior pontuação que você consegue. Então, por exemplo, se eu tenho 5 cartas, eu falo que eu vou ganhar duas vazas. E eu ganho 3, eu já não vou fazer a pontuação que eu faria. Você leva o ponto negativo, né? Eu levo o ponto negativo. Pela diferença do que você errou, então... Então ele é muito engraçado por causa disso, porque às vezes já chegou da gente da mesa combinar, né? A pessoa falou que ia ganhar só 2, e aí todo mundo fez algo pra pessoa ganhar 3, pra ela não ganhar pontuação naquela rodada. Enquanto isso, os outros estão tentando cumprir com a sua aposta, então, nossa, é divertido. É muito divertido, por causa dessa pegada de aposta, né? Porque você tem que fazer exatamente aquilo que você falou. E os outros vão tentar te atrapalhar, sempre. Tem muito isso. Das pessoas tentarem te atrapalhar, porque todo mundo sabe o número que você apostou. Então, você tem que buscar fazer o que você apostou e atrapalhar os outros também. Então é sempre muito divertido. É muito divertido. Cabe 6 pessoas, né? E as rodadas elas vão aumentando, né? Então, na primeira rodada a gente tem uma carta na mão, na segunda 2, e assim vai até a 10ª rodada. Muito divertido, realmente. Wizard incrível, né? Tirando a arte, que não é muito bonita. Dispensa comentário. Vamos lá, vou pro meu terceiro lugar. Meu terceiro lugar você citou agora há pouco. Estou falando, é um jogo de piratas. Port Royal tá em terceiro lugar. Nossa, que jogo bom. Um jogo que foi uma surpresa, né? Inclusive foi o primeiro jogo de Force of Swords que nós jogamos. Verdade. Né? E encantou a gente pela mecânica, assim, a gente achou muito divertido. Eu lembro que você viu alguma coisa sobre o jogo. Falou, nossa, eu ouvi falar nesse jogo, e a gente foi pesquisar. Inclusive, acho que a gente viu um vídeo do Covil, tudo. E eu falei, cara, esse jogo parece muito interessante. A gente comprou e, nossa, se apaixonou. Foi. Que jogo incrível. Foi, inclusive, o jogo que a gente falou, cara, esse jogo a gente tem que fazer um vídeo. E foi o primeiro vídeo, né, o jogo da Paper Games que a gente fez. Verdade. Nossa, que jogo divertido. Muito bom ali de querer arriscar, forçar a sorte, comprar a cartinha, fazer a pontuação. Olha, incrível, sensacional. Inclusive saiu uma nova versão, né, já na linha Pocket, que aí você pode jogar ela standalone ou juntar para ser uma expansão, né. Então, inclusive a gente tem um vídeo comparando as duas versões no canal também. Pode pesquisar lá. Vamos lá então para o meu segundo. Medalha de prata! Medalha de prata, ele só não é a medalha de ouro, porque a medalha de ouro não tem como, mas esse jogo, olha, jogo incrível e sensacional.
excelente para jogar em 2 também. E mais pessoas, jogo cooperativo de palavras. Eu estou falando de entrelinhas. Pensa um jogo que viu mesa aqui em casa e vê mesa até hoje, né? Nossa, esse jogo é incrível. É incrível, eu amo esse jogo. Ele surgiu agora também, voltou com uma versão Pocket, né? Sim. Eu preferi colocar ele aqui no top dessa linha, porque originalmente ele foi lançado na linha Small, né? Depois surgiu a versão Pocket e a versão da Super Interessante também, que é Pocket. É o mesmo jogo, tá? Então qualquer um dos que você pegar aí vai estar muito bem servido. Um jogo ali de palavras, onde a gente tem que juntar as palavras, né? Isso. Vão ter... Você pode ter um grid de 3x3 até 5x5, né? E ali a gente geralmente joga 5x5. Onde nós temos as letras, né? 5 letras, do A ao E e do 1 ao 5. Tem vídeo, inclusive, de gameplay no canal. E aí vão ter palavras, você vai pegar uma coordenada B2. E aí vai ter lá, tipo, sei lá, médico e vaca. E aí você tem que falar uma palavra pra dar dica, né? Que aí no caso eu peguei uma fácil pra exemplificar. Aí você vai falar veterinário. E as pessoas vão tentar juntar ali. Os outros, né, vão dar a resposta. Sim. E aí, se vocês acertarem, coloca no grid. E vai montando. Vai montando ali, pega outra. E aí vê quantas cartas vocês conseguiram, né? E tem uma pontuação ali no manual pra ver quão bem vocês foram. Se errou, descarta, compra outra sem falar qual era. E olha, muito divertido. E tem a opção também de colocar tempo no jogo, né? E aí deixa ele bem mais frenético, caótico. Porque, teoricamente, é o modo certo de jogar, tá? Com o tempo. Jeito certo. Não existe o jeito certo. É o jeito que a gente joga. É isso. Mas é mais legal com o tempo. Vamos lá então pro seu segundo lugar. Meu segundo lugar. Eu acho que a gente vai inverter. É bem provável. O meu segundo lugar é um jogo que é muito conhecido por ser um euro em cartas. Uma caixinha minúscula. Uma caixinha minúscula cabe um euro. Que é o All My Goods. All My Goods. Não tem como, esse jogo é isso, é um euro numa caixinha, é genial esse jogo. Ele tem a questão, né, como a gente falou do Port Royal, que as cartas tem várias funções, né? Esse aqui, a carta pode ser a carta mesmo, que pode ser uma construção ali, né? Pode ser você virar ela uma mercadoria, né? E ainda você usa ela como os símbolos, né, dos recursos ali. Então elas têm várias funções, multifunções as cartas. É um jogo muito genial pra mim, assim, é um jogo bem de estratégia, você tem que pensar mesmo ali o que você quer fazer, né? E essa administração de recursos, eu vou usar assim ou eu vou usar assim, o que vai me dar mais ponto, o que vai me ajudar melhor no jogo, durante o jogo. E aí, nossa, ele tem muitas questões, né? Ele tem a questão do dia, ele tem a questão da noite, que é muito legal também. Ele tem a parte de força sorte, né, querendo ou não? Porque você vai virar cartas ali até surgir duas cartinhas de sol, né? Isso. E aí os recursos que estão na mesa servem para todo mundo. Então você vai colocar ali o que você vai produzir. E às vezes você fica esperando muito um recurso. Aí, você pode ter as cartas na mão e descartar para realmente garantir. Sim. Né, se você vai produzir ou não. Se você tiver, né? Se você tiver, mas às vezes você pode arriscar torcendo para virar alguns símbolos ali para produzir. Então você pode produzir alguma coisa ou produzir nada e é o que vai dar o dinheiro, né, para você conseguir baixar novas cartas e assim fazendo a pontuação. Olha... É muito bom. Tem muito o que falar desse jogo, não. É incrível. Eu aconselharia até em escolas, assim, de administração e coisa assim, porque ele é bem legal que ele tem aquele negócio da manufatura, né? Você pega a matéria-prima e aí você vai processar e vai virar... É bem legal isso. Eu acho muito legal. Essa cadeia de produção é muito legal. E aí você tem lá, você pode ter as vaquinhas, depois fazer pele, enfim. Muito bom. É muito bom. Vamos lá, emenda aí seu primeiro lugar, que eu acho que eu sei qual é. Meu primeiro lugar foi o que você acabou de falar, que é o Entrelinhos, que acho que é um dos jogos que a gente mais jogou. Nossa, muito. Entre nós, principalmente, não tem como. O Entrelinhas é o jogo do meu coração, para jogar em casal, para jogar em família, para jogar entre amigos. Acho que o que eu mais introduzo as pessoas é o Entrelinhas. Eu acho que sempre que vem alguém em casa, né, um casal novo assim que não costuma jogar, Lhama e Entrelinhas é os dois que sempre ali a gente geralmente coloca na mesa realmente para apresentar, que são incríveis, né? E aí, como a gente já falou bastante aqui, né, o Entrelinhas, nossa, é um jogo sensacional.
E o seu top 1? Qual será meu top 1? Será que a gente inverteu? Será? Não tem como, gente. Oh My Goods é o jogo, nossa, dessa linha. Ele é sensacional. Um jogo que eu sou apaixonado até hoje. Inclusive, há pouco tempo atrás, né? Já tem um tempinho, mas a gente rejogou ele. E foi uma experiência muito legal. Falei, caramba, esse jogo... Ele surpreende cada vez que a gente joga. Como tem um jogão ali dentro de uma caixinha. Nossa, sem muito comentários. Isso é interessante, né? Porque muitos desses jogos a gente jogou no começo de quando a gente entrou no hobby, né? A gente não conhecia muita coisa. E agora que a gente tem milhões, né? O Gui jogou muito mais que eu. Milhões de euros e tal, e a gente foi rejogar, né, o Oh My Goods, e a experiência foi tão boa quanto. Ele ainda é muito bom, Ele ainda não é aquele jogo que, hoje em dia, depois de conhecer um monte, de repente já não é tão legal. Não, ele continua sendo muito legal, muito estratégico, ainda tem que pensar, realmente, ele é muito bom. Muito bem, esses foram o nosso top 5 da linha Small, né? Mas eu preciso fazer umas menções honrosas aqui. Vai lá. Eu fico feliz que duas que eu ia falar você citou no seu. Que bom. Né, são jogos que eu gosto muito, que eu pego em 6. Quando eu olhei essa lista ele não tava, eu falei, como pode? Gente, pega em 6 é um jogo incrível. Ele tava ali em sexto lugar, né? Ele pegou em 6 mesmo. Muito bom, tá? Jogo incrível, divertido demais. E o outro é o Wizard, né? Que a gente jogou muito também, um jogo de vaza sensacional. Acho que o jogo de vaza com aposta talvez um dos que eu mais goste, pelo menos o que mais viu mesmo, com certeza. Sim. Aqui em casa. Né? E rapidinho um outro aqui, que é o Hanabi. Hanabi é bom também. Eu tenho um carinho, inclusive, especial para esse jogo, né? Aquele jogo cooperativo onde você, né, não vê as suas cartas. Sim. E aí você tem que ajudar os coleguinhas. A gente tem que baixar as cartas em ordem, né, cooperativamente, só que a gente só pode falar gastando fichas, né? A ideia do jogo é não falar. Não falar. E, a minha questão com o Hanabi é que a gente sempre rouba. O pessoal sempre rouba, né? Mas é um jogo que eu acho muito divertido. A gente não se aguenta. Não, é muito difícil não falar, não dar dica. Muito difícil. O pessoal vai jogar a carta e começa a reagir, você fala... É difícil. Então. Mas é divertido. É muito bom. Fica aí minha recomendação também pro Hanabi. E esse foi o vídeo de hoje, né? Exatamente. Top 5 jogos da linha Small. Já tivemos a linha Pocket, tivemos a linha Small. E aí, o que será que vem amanhã? O que será que vem amanhã? Lembrando que amanhã tem mais um top 5 da Paper Games. Então lembrando, se você ainda não é inscrito, não ativou o sininho, já aproveita para fazer isso. Deixa aquele like para fortalecer, ajudar a gente também. E segue a gente lá no Instagram, @casaldosjogos. Mas a gente quer saber de vocês. Concorda com a nossa lista? Que jogo que faltou? Qual o jogo da linha Small? Aquela retangular menorzinha que você mais gosta da Paper Games? Coloca aí que a gente quer saber. Exatamente. Coloca aí seu top 3, seu top 5, seu top 10 que a gente quer saber. Exatamente. E por hoje é só, pessoal. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Beijos, tchau!